Você vai ver como foi a prisão. Uma operação realizada por policiais civis e militares em Londrina. Falei ontem aqui no Cidade Alerta de que os homens que cometeram esse crime teriam vindo de Londrina, passaram por Londrina, pegaram as armas, vieram em Maringá, executaram Cauê e teriam voltado. Falei para vocês ontem, não falei? Vamos ver o resultado dessa história toda? J. Júnior conta pra gente, Jota. Os 3 suspeitos presos por policiais do Batalhão de Choque em Londrina, no norte do Paraná, estavam com um farto material que reforça os indícios da participação deles na execução de Cauê Eliseu Costa, de 26 anos, na área central de Maringá. O trio estava com um fuzil, 2 pistolas, munições, carregadores e placas de veículos. Uma delas pertencente a um Fiat Siena de cor preta, mesmas características do carro usado pelos assassinos que foi queimado após o crime. Horas depois da morte de Cauê, a Polícia Civil de Maringá identificou o principal suspeito e descobriu que ele e os comparsas teriam vindo da região metropolitana de Curitiba, passando em Londrina antes de chegarem em Maringá. Além do Siena preto, eles também estariam usando um Siena de cor prata. A gente recebeu a informação do pessoal de Londrina que tinha abordado um veículo que era com característica desse nosso, que a gente tem identificado, com 3 indivíduos suspeitos. E no primeiro momento esses indivíduos suspeitos começaram a dar versões desconexas, que não batiam com as informações que nós tínhamos, e logo na sequência a Polícia Militar lá de Londrina então conseguiu identificar onde eles estavam guardando todo o armamento utilizado nesse crime. Os 3 suspeitos foram autuados ainda em flagrante pela execução em Maringá, além da posse irregular do armamento. As investigações continuam. A polícia vai apurar se mais pessoas estariam envolvidas no crime em Maringá e periciar o telefone tanto da vítima como dos suspeitos. Então você viu ali nos objetos encontrados uma das placas, que era a placa do carro que foi queimado, a arma de grosso calibre ali, que seria o fuzil, 2 pistolas, carregadores e uma farta quantidade de munição. Mas você deve estar se perguntando, Nader, como foi a prisão dessas pessoas? Desses 3 que você está vendo aí. Nader, mas quem são esses 3? Você vai saber agora quem são esses 3. Vocês vão falar o nome de quem são os 3 presos? Sim. Vou mostrar para você quem são esses 3 presos. Um deles é o Lucas Bittencourt de Moura, 29 anos. O outro é o Guilherme Paulo de Oliveira Ferreira, de 27 anos. E o terceiro é o Luan Pereira Mendonça Moraes, de 31 anos. Com eles, o fuzil 556, as 2 pistolas 9mm, vários carregadores, colete balístico, munição e as placas de carros. Mas você vai ver agora como foi a prisão desses 3. A nossa equipe de Londrina acompanhou o trabalho da polícia. Guilherme Batista, é você. Carregadores, pistolas, colete balístico e até um fuzil. O armamento pesado foi encontrado escondido em uma chácara na zona sul de Londrina. Policiais do choque foram até o local depois da abordagem de 3 homens em um carro. De acordo com a PM, o veículo teria dado fuga para os suspeitos depois de uma execução em Maringá. Depois disso, eles teriam usado outro veículo para fugir para Londrina. O choque foi avisado e ficou de prontidão até o momento da abordagem. Para as equipes, os suspeitos deram informações desencontradas. Nenhum dos 3 assumiu o veículo, né? Estavam os 3 no veículo, mas nenhum deles assumiu o veículo. Um falou que buscou o outro na casa, mas nenhuma das informações batia com o que a gente tinha, o acompanhamento aí do setor de inteligência da PMPR, desse veículo, itinerário que ele passou aí pela cidade. As informações que a gente tinha não coincidiam. A gente foi perguntando até que um deles declinou que eles teriam vindo de uma chácara na Zona Sul. A propriedade rural seria do pai de um dos suspeitos, que autorizou a revista. O armamento pesado foi encontrado escondido no local. Além do armamento, né, é importante destacar aqui a presença de um colete balístico, né, que é um material controlado aí. A munição, as armas de fogo ali apreendidas, né, fuzil, calibre 556 com rajada, também as pistolas com rajada. A polícia acredita que o fuzil apreendido foi usado na execução em Maringá. Na chácara, as equipes também encontraram placas do veículo envolvido no homicídio e outras armas que, conforme a polícia, podem ter sido usadas em assassinatos registrados em Londrina e na região de Curitiba.
A gente teve alguns homicídios na região de Londrina realizados com armas, de acordo com as perícias e as cápsulas apreendidas, semelhante a essa. Então a gente acredita que essas armas e esses indivíduos podem ter envolvimento com outros homicídios aí na região de Londrina e Maringá também, até na região de Curitiba. Então tá aí, agora coloca pra mim novamente a foto dos 3 presos ali, Marcão, por favor, que o nosso querido Vitor Hugo, o nosso Vitinho, o menino do patinete, já conseguiu a imagem dos 3 presos pra você. Esse de vermelho do lado esquerdo é o Guilherme, que eu falei agora há pouco, o Guilherme Paulo de Oliveira, 27 anos. O que você vê na sequência ali é o Luan, que aparece no meio das fotografias, o Luan Pereira Mendonça Moraes, de 31 anos. E o último ali do lado direito, a camiseta branca, esse é o Lucas Bittencourt de Moura, de 29 anos. As imagens obtidas pelo nosso querido Vitor Hugo, o nosso Vitinho, o menino do patinete, trazendo pela primeira vez aqui a foto dos 3 presos pela polícia nessa operação. E agora, com muito orgulho, eu tenho a honra de pedir para colocar na tela do Cidade Alerta o delegado responsável pela Delegacia de São José dos Pinhais, uma das delegacias que mais investiga crimes relacionados a facções criminosas, sejam do Comando Vermelho ou do PCC. Antes de mais nada, doutor Fábio Machado, boa noite para o senhor, é um prazer falar com o senhor aqui no Cidade Alerta. Seja bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer também estar aqui colaborando com vocês. Doutor, antes de mais nada, esse crime que aconteceu aqui em Maringá tem ligação com facções criminosas de outros estados do país ou não? Esses crimes que estão acontecendo, na verdade, já tem ligação a outros fatos bem antigos que já vinham acontecendo aqui em São José dos Pinhais. A vítima aí já é conhecido aqui de São José dos Pinhais. O irmão da vítima foi assassinado aqui em São José dos Pinhais em 30/5/2020. E outros crimes também aconteceram relacionando os 2 irmãos que já faleceram e outras pessoas. São grupos criminosos opostos que já se digladiavam há muito tempo. Uma história aí de pelo menos uns 10 anos. Ou seja, doutor, essa informação de que o Cauê pudesse ter sido contratado por alguma facção e estava tentando disseminar esse trabalho aqui na região e que por isso foi morto, isso não existe, então? Existe sim, é um fato a ser investigado. Nós temos que apurar a participação dele em facções criminosas, em grupos criminosos. Isso aí fica a cargo das delegacias locais. O fato é que, na verdade, aconteceu um crime aí que seria uma extensão de uma disputa, uma guerra que já acontecia aqui na região de São José dos Pinhais há bastante tempo. Nós temos aqui alguns inquéritos policiais, um deles, inclusive, investiga um atentado à porta da penitenciária daqui de São José dos Pinhais, a Casa de Custódia de São José dos Pinhais, onde um membro de um desses grupos criminosos estava saindo e a família dele foi metralhada na porta da Casa de Custódia de São José dos Pinhais. Na sequência, o irmão da vítima, o Cauã Olívio Costa, veio ser assassinado aqui em São José dos Pinhais. Momento em que essa vítima que faleceu aí, o Cauê, ele teria fugido daqui, pediram sigilo dos dados do processo dele, para que ele também não fosse morto. Agora, doutor, nós ficamos sabendo de que esse homem, essa pessoa que o senhor falou, ontem estava prestando depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital, aí em Curitiba. Ou seja, será que ele usou desse artifício como álibi? Pode ser o mandante do crime e aí, como tinha o depoimento na DHPP, ele pode ter um álibi de dizer que não tem envolvimento na morte do Cauê? O senhor acredita nessa possibilidade? É um fato a ser apurado pelas delegacias aí de Maringá, mas eu acredito sim que, como policial, posso dizer que tenta-se primeiro, o criminoso ele tenta de todas as formas fugir da responsabilidade criminal e apresentando álibis que venham tirá-lo do local do crime é uma maneira dele fugir dessa responsabilização. Coincidência, né? Muita gente comentando aqui no YouTube da coincidência. Eu não acredito em coincidências, literalmente. Só para finalizar, doutor, da participação do senhor, em relação a esses 3 presos aqui
de Londrina e da região de Biporã. Eles podem, então, ter sido contratados para a execução do Cauê. Seria isso? As facções criminosas hoje usam o modus operandi de recrutar criminosos de outras regiões para dificultar justamente a investigação. Fato é que a Polícia Civil evoluiu bastante com os serviços de inteligência e a troca de informação entre as autoridades policiais tem sido constante. No momento do crime, logo em seguida, nós entramos em contato com os delegados aí de Maringá e Londrina e repassamos as informações dos inquéritos nossos aqui, o que nós tínhamos cadastrado, registrado e já investigado a respeito desses dois grupos criminosos, não apenas dessas vítimas. Isso possibilitou e facilitou, acredito que tem ajudado na solução desse delito aí na cidade de Maringá. Tá certo. Doutor Fábio Machado, antes de mais nada, obrigado pela participação do senhor. É um prazer falar com o senhor, sou fã do seu trabalho, o senhor sabe disso, e estamos sempre à disposição da Polícia Civil e do trabalho do senhor, caso haja necessidade de divulgação aqui na nossa região. Boa noite para o senhor e muito obrigado. Muito boa noite, obrigado. A Polícia Civil está à disposição. Tá aí, doutor Fábio Machado, falando com a gente ao vivo. Deixa a imagem dos três aí, que eu vi uma pergunta feita por um telespectador agora há pouco, falando com a gente aqui, perguntando qual desses três seria o que mandou mensagem para o Cauê descer do apartamento. Não foi nenhum desses três. A pessoa que mandou a mensagem disse à polícia que foi uma simples coincidência ele ter chamado o Cauê para descer no prédio para conversar com ele e aí esses assassinos ou os suspeitos descerem. Então, esses três homens teriam chego no prédio, segundo a polícia, e executado, ou participado da execução. Né? A gente não sabe se eles participaram, se eles estavam com as armas. O que se sabe é que nenhum deles foi o que mandou a mensagem. O que mandou a mensagem disse que foi coincidência. Ele queria falar com o Cauê e o Cauê desceu para a morte. Assim como as outras coincidências que aconteceram ontem do principal rival da família do Cauê estar na DHPP da capital na tarde de ontem, às 14h, prestando declarações à equipe do delegado Vitor Loureiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente vai ficar em cima desse caso, vamos continuar acompanhando as investigações e você vai saber todos os detalhes. Garanto a você, em primeira mão, aqui na RIC TV, seja no Balanço Geral, seja no Cidade Alerta, seja no RN Dia ou Noite, as nossas equipes vão estar a todo momento acompanhando as informações e também no nosso ricmais.com.br.